uma guerra do mundo, o mundo caminha para o abismo e a besta sobe do abismo. Exatamente isso. E a besta que sobe do abismo. Enfim, Paquistão e Índia estão ali num... Vamos continuar acompanhando, vamos ver no que vai dar. Vou compartilhar a live e já estou de volta. Segundo. Só um segundo. Nossa, que coisa, tinha saído e ainda consegui voltar. Bom, é isso aí. Limpar a câmera aqui, tá mó suja, né? Tudo ao vivo aí. Tem negócio de se preparar para gravar não, né? Vai gravando e vamos. Romário, bom dia, paz de Cristo, bem-vindo. É o mundo à beira do abismo, hein? Eita! Vamos gravar um pouco aqui, né? Que coisa, né, meu? Então a gente tem Rússia e Ucrânia em conflito. Nós temos Israel, Irã, Iêmen e Gaza, né? Tá em conflito. Paquistão e Índia. Coreia do Norte e Coreia do Sul, desde o cessar-fogo que eles tiveram até hoje, tecnicamente estão em guerra. E tá um disque lá. China e Taiwan. China querendo tomar Taiwan. Sai daqui, ô espírito ruim. Paulo Sérgio, bom dia, paz de Cristo, bem-vindo. E Estados Unidos, olha para vocês verem, né? Eu tava vendo as matérias. A China tá com aqueles impostos lá de 125% dos Estados Unidos, né? Aí, discretamente, ela cancelou 1/4 das taxas, mas ó... Na hora de pronunciar o mundo que estava taxando, não temos medo, iremos para a guerra. Agora, no discreto, sem avisar ninguém, já tirou um monte de taxa de produto e não anunciou. Covarde, bando de covarde, né? Porque não deveria falar para o mundo, ó, nós estamos tirando 25% das taxas dos Estados Unidos. Aí por que não fala? Porque aí mostraria para o mundo que são os covardes, né? Seria humilhação, né? Não seria, na cabeça deles, né? Mas não seria não, entendeu? Seria uma coisa, eu vejo isso, sabe? Uma coisa de uma grandeza, de tipo assim, ó, publicamente nós decidimos recuar em 25% da taxa, porque eles tiraram 1/4 de taxa de produto na surdina. Ué, deveria avisar o mundo, né? Mônica, bom dia, paz de Cristo, bem-vinda. E sem contar esse, né? 6 bilhões de INSS. Foi para 90 bilhão. Meu, isso aí é mais de 200, 300 bilhões, ó. Ô louco, Miguel, não exagera. Vocês acham que no governo Lula, nos primeiros, não teve falcatrua? No segundo mandato do Lula, não teve? No tempo da Dilma? No tempo do Temer? No tempo do Bolsonaro? Lógico que teve, pessoal. Essa roubalheira, ela vem de décadas. Não é de agora, que agora a coisa estourou. Ih, meu, falcatrua. Olha os Estados Unidos. Vocês não viram que eles puxaram o negócio da Previdência nos Estados Unidos? Tinha pessoa de 300 anos recebendo. Pessoas com 150 anos, tinha lá, parece 5 milhões de pessoas com 150 anos de idade recebendo aposentadoria. Ó, quer dizer, tá com 150 anos recebendo.
Imagina quantas décadas para trás essa aposentadoria não está sendo sacada. Ixi, isso daí é só a ponta do iceberg. Porque para quebrar a Previdência do jeito que está, eles falar que 2027, 2028 pode ser que não haja, né? É trilhões, meu. Isso aí é trilhões. Mônica, o povo foi para a porta do INSS protestar. Queriam invadir o prédio. Eu não vi isso daí não, Mônica. Mas eu vi uma matéria lá o novo presidente da INSS falou que vai todo mundo ser ressarcido, né? Vai ser depositado direto na conta. E de onde que vai sair esse dinheiro? Porque o que foi roubado eles não vão pegar de volta. O político não vai dar, vai tirar da onde? Do povo mesmo. É o povo pagando, é o dinheiro do povo voltando pro povo. Os caras não vai ver. Só o sindicato do Lula lá, do irmão do Lula lá, arrecadou mais de 100 milhões de reais. Os caras vão devolver? Não vai. Olha, um sindicato arrecadar 100 milhões, fez o quê? Fez nada. Não faz nada. Não faz nada. Quem é petista, eu vi uns petistas aí, eles não conseguem enxergar a realidade da vida. Eles são treinados para não enxergar. Entende? É tipo assim, eu sou treinado para proteger o Lula. É um otário de estimação, né? Que ele é treinado para defender o Lula. O Lula pode roubar e destruir o país, ele vai estar lá defendendo. Mas voltando à questão do Paquistão e Índia, né? Mais uma vez aqui, eu vou ler as profecias, porque é de extrema importância. Profecia para as nações de número 9, número 8, 9 e 10. Número 8, olhem para a usina nuclear do Irã, ela voará pelos ares. Isso aqui é palavra minha, tá? Porque a profecia a profecia em si, de uma forma padrão, haverá uma grande explosão na usina nuclear do Irã. O padrão seria isso. Só que eu coloco com as minhas palavras. Para depois eu falar, aí, tá vendo? Não avisei? Então eu coloquei aqui, ó, profecia para as nações de número 8, 9 e 10. Olhem para a usina nuclear do Irã, ela voará pelos ares. Olhem para a usina nuclear daqueles que ajudaram a Coreia do Norte com o seu programa nuclear, que é o Paquistão. Tudo isso também se sucederá em Angra dos Reis. Então você vê que o objetivo da minha post aqui olha para a usina, ou seja, ó, vamos ficar atento nas usinas. Do Irã, Paquistão e Brasil vai tudo explodir. Só que assim, quando a gente fala de usina nuclear, tem país que tem mais de uma. Tem país que uma usina nuclear tem vários reatores, né? Essa aqui que é 26. Uma nação sofrerá um atentado biológico terrorista, né? Com varíola. Aqui, ó, 30. O mausoléu do túmulo da esposa estará em ruínas no tempo do caos e morte para o reino dos adoradores hindus. Isso é guerra, né, meu? O mausoléu do túmulo da esposa é o Taj Mahal, a oitava maravilha do mundo. Estará em ruínas no tempo do caos e morte para o reino dos adoradores hindu. Aí aqui é 31. Cairo chorará e lamentará seus filhos. A morte e a destruição cairá sobre o centro dessa capital. É guerra também. E pode ser até com Israel, viu? Porque o Cairo aqui, ó, chorará e lamentará seus filhos. É o Egito, Cairo, capital do Egito. A morte e a destruição cairá sobre o centro dessa capital. Aí pode ver, ó. No tempo do caos e morte para o reino. Isso aqui é a 30.
é guerra na Índia. A 31 é guerra no Egito. 29, a Coreia do Norte atingirá com destruição e morte o Sul. Seul chorará a morte de seus filhos. É guerra Coreia do Norte e Coreia do Sul. 27, o Brasil estará na guerra e carregará pesada cruz. Você vê essa folha aqui, ó. 27, 28, 29, 30, 31. Só 28 que não é questão de guerra necessariamente. Mas você vê, ó, 27, 29, 30 e 31 fala de guerra. E 4 países diferentes. Brasil, Coreia do Norte e Coreia do Sul, Índia e Egito. 5 países. Profecia 27. O Brasil estará na guerra e carregará a pesada cruz. 29. A Coreia do Norte atingirá com destruição e morte o Sul. Seul chorará a morte de seus filhos. 30. O mausoléu do túmulo da esposa estará em ruínas no tempo do caos e morte para o reino dos adoradores hindus. E a 31. Cairo chorará e lamentará seus filhos. Morte e destruição cairá sobre o centro dessa capital. Então você vê essa página aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 profecias. 4 delas é guerra e cita o nome de 5 países. E a 27 cita o nome do Brasil, que o Brasil vai estar na guerra. E ó, 21, haverá um atentado com grande explosão na capital do apóstolo. Conflitos se espalharão por todo o Brasil. Esses conflitos aqui eu já avisei. Isso aqui está ligado à política e religião. E principalmente à roubalheira da política e da religião. The king, the blower, the best, the farmer, the bower, the power, the bless. Tumbaracatumba, tumbatá, tumbaracatumba, tumbatá. Aí a galera tá tudo rodando. É, Assembleia de Deus, só bizarrice, meu. Bom dia, Natécia. Terezinha, bom dia, Terezinha Tagliamento. Merícia, bom dia. Lília Jardim. Lília Jardim, boa tarde. Lília, você tá em Portugal? Você está em Portugal? Sim, tá, que você escreveu boa tarde, né? Alma de Jesus. Leide Souza, bom dia a todos. Aqui é 10 e pouquinho. Mas é isso, né? Vamos continuar orando, vamos continuar observando esse cenário aí, porque, ó, só Deus na causa, viu? Que coisa, né? Tava orando ali, pedindo uma direção a Deus, né? O que a gente poderia fazer, né? Assim, eu falando no sentido geral, né? Porque às vezes Deus une pessoas para desenvolver determinado projeto e não tem nada a ver comigo participar, né? Lília Jardim, são 14 horas e 18 minutos da tarde. Então vamos dizer que aqui é 10 e 18, vai? Então 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas. 4 horas o fuso horário a mais, né? Alma de Jesus, bom dia. Bem-vinda. Ô, pessoal, essa abrição de boca aqui eu acordei era 4h30. Acordei escurão. E se eu for dormir, igual eu fui dormir ontem, 10h30, acho que da noite ali, ia dar 11 horas ali, eu desliguei a televisão. Ixi, 4 horas eu tô de pé. E o pior é que eu não conseguia mais dormir, meu. Eu não conseguia mais dormir. Eu falei, ixi, eu vou ter que levantar. Levantei no escuro. Aí tomei café, tudo, aí vai dando essas horas, fica essa... Aqui na Ilha Merícia Mendes, aqui na Ilha da Madeira é 14 horas e 19 minutos. Ah, tá em Portugal também, né? Lília Jardim e Merícia estão em Portugal. Louvado seja Deus.
Nossa, eu ia fazer sei lá, talvez eu faça. Eu tava vendo na internet, TikTok, né? Ah, a Lília já disse, somos irmãs. Ah, tá. Então tá explicado. Tá explicado. Legal. Ilha pertence a Portugal. Alma de Jesus, Miguel, sua mente deve ser um turbilhão de coisas. Ixi, é uma loucura. É verdade. Assim, loucura não de manicômio, né? De ser louco, não sabe o que tá pensando. Não sabe o que tá fazendo. Mas é porque... Você vê, ó. Porque isso aqui eu tenho que... Eu tenho que trabalhar, meditar nisso aqui um pouco todo dia. E é o natural da coisa. Então, quando a gente olha para isso daqui, dessas 50 profecias aqui, sem contar a Bíblia, porque aí junta mais guerra ainda. É só guerra. Olha lá, ó. A Rússia vai atravessar a Ucrânia e chegar na Europa. A primeira que eu escrevi, né? Não foi a primeira para você. Já fala de guerra. A quarta, ó, de morte, guerra, morte e destruição. Guerra, morte e destruição. Tudo ligado a essas coisas. Ó, eu vou contar aqui das profecias que tem 55 escritas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí vamos pôr aqui, né? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, de 55 profecia, 41 fala o tema que está relacionado: guerra, morte e destruição. Então você pega tudo isso daqui, ó, tá falando de guerra, morte e destruição. Guerra de guerra literal, conflito. Morte relacionada a terremoto, vulcão. E aí a destruição relacionada a guerra, vulcão, terremoto, tsunami. Então você vê como que uma mente, para ficar pensando nisso aqui, ela funciona. Ah, é um tornado. É um furacão, né, meu? Sem contar a questão de Bíblia. Que aí é onde entra questão de Bíblia. Na hora que entra em determinadas profecias, como por exemplo, vamos dar um exemplo, a Assembleia de Deus. A palavra de Deus, doutrina da igreja, a igreja será arrebatada, arrebatamento da igreja. Existe uma ordem cronológica. Primeiro toque da última trombeta, que é a 7ª trombeta. Aí depois a ressurreição dos mortos. Aí depois a transformação, glorificação desse corpo. Depois o arrebatamento. Existe essa ordem cronológica. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, isso é doutrina da igreja. Aí a Assembleia de Deus inventa uma puta de uma mentira desgraçada, maldita, que isso é coisa de gente maldita, homens e mulheres desgraçados, que significa que não está debaixo da graça de Deus,
não está debaixo da sã doutrina, está debaixo de doutrina de demônio, um bando de maldito mentiroso, inventa que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Aí você pega consagração da igreja, diácono, presbítero e bispo, consagração ideológica de uma empresa que ganha dinheiro com Bíblia, pastor, pastora, diácono, diaconisa, levita, homem, levita, mulher, missionário, missionária, bispo, bispa, apóstolo, apóstola. Pode tudo, pode consagrar qualquer coisa. É um mercado, é um supermercado. Você escolhe ali. Tem até curso na internet da Assembleia de Deus. Você faz o curso, você compra e nem é muito caro, você faz o curso, passou, recebe o diploma na sua casa e marca um dia para você ser consagrado. Você pode fazer um curso de apóstolo. Aí você faz o curso de apóstolo, passou, fez a prova, passou, que é assim, eles mandam o PDF para você estudar e a prova para você responder. Então você vai estudando e respondendo a pergunta. Aí você manda para eles, tirou mais de 7, passou na prova, marca o dia, paga lá R$1.000, R$1.500, é consagrado apóstolo, ou apóstola, ou bispo ou bispa, ou pastor ou pastor, entendeu? Você compra um título, é comprado, é uma unção, que é uma falsa unção, que você paga e ele faz para você. É igual cortar cabelo, você senta lá no banquinho, paga, né, ou corta, depois você paga. Entende? Então a consagração deles é assim. Aí a ceia, pela lei da Assembleia de Deus, não tem a presença de Jesus na ceia, não tem. Eles falam aqui Jesus não está presente. Realmente não está, é só memorial. Aí diz que essa igreja aí vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É uma loucura. É uma loucura porque falar da verdade de Deus, para mim é maravilhoso. Falar dessa imundícia mentirosa que eles pregam, que é uma potência, é uma desgraça. E tem a triangulação ainda. Ó, vou mostrar para vocês a triangulação, que é pirâmide. Olha só. Ah, não dá para... Ó. Ó. Não, deixa eu fazer o desenho aqui, logo vocês entendem. O que é a instituição Assembleia de Deus? Eu sei que tá torto, mas eu vou, ó. Instituição Assembleia de Deus. Ela é uma triangulação. Ela é uma igreja, porque eu falo Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Só que tem pastores que são políticos, então a igreja com a política tá ligada, porque os pastores é político. E maçonaria, porque tem pastor que é maçom e político. Tem pastor da igreja que é político e maçom ainda. Tem pastor que é pastor da Assembleia de Deus, que é maçom.
Tem pastor da Assembleia de Deus que é deputado e tem os pastores da igreja. Tem uma unidade a Assembleia de Deus. Quando fala Igreja Evangélica Assembleia de Deus, todo mundo tem que entender que política e maçonaria está ali dentro. Não está fora. Está lá dentro dos altares, liderando a igreja. Olha o Malafaia, mó politiqueiro. Olha o Marco Feliciano, deputado. E os caras chamam deputado pastor Marcos Feliciano. Ó, é deputado e pastor. É política e altar ao mesmo tempo. O mesmo espírito da política entra lá dentro do altar. É a mesma coisa. Aí pastor que é maçom. Não tem problema o pastor ser maçom. Até o Malafaia já recebeu honrarias da maçonaria. Aí você vê, né? Os caras... Aí tem a Assembleia de Deus, que os caras vestem vestido, né? Tumbaracatumba, tumbatá, tumbaracatumba, tumbatá. E a galera fica rodando. Esse negócio, eu tenho que parar com esse negócio de tumbaracatumba, meu. Porque tumba, o que é tumba? Tumba do defunto, né? Tumba de faraó. Tumbaraca, raca é raca. Raca é coisa ruim. Tumba de defunto. Tumba do faraó, onde estão os mortos. Tumbaraca, raca. Não, quer ver? Ó, presta atenção. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encorarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Então você vê raca. Tumba, raca. Eu falo raca. Tumbaraca, tumba. Tumbaraca, tumba, tá. Ai, caramba, tem que parar. Tem que parar com essa coisa. Aí tem outra Assembleia de Deus que tem um lá que fala The King, the Power, the Blessed, the Flower, the Blame. E o cara vai. Tem Assembleia de Deus, tem. Ó o anjo aqui. Hã? Aí o anjo mandou falar. Aí tem outra Assembleia de Deus que diz. O pastor fala, eu tô entendendo. Tem um aqui que o RG dele é 50, 135, 210, 8. E o nome dele é João Pedro Barbosa. Quem que é eu? Acredita que é a revelação de Deus ou acredita? Pegou o documento do cara. Sabe onde? Na própria ficha do cara na igreja. Mano, o bagulho é louco, meu. Vocês acham que quando fala Assembleia de Deus é para algo positivo? Ali é política, maçonaria, igreja, feitiçaria, mundanismo. É um bagulho tudo junto, meu. E aí vem o pastor ainda falar para mim, o homem cheio de Espírito Santo, quem tem dinheiro, ó, aliado com a política e a maçonaria. Deixa eles, meu. Já avisei, quando o bicho pegar no planeta, pastor que cobrou dízimo vai ter que devolver pro povo. Sabe os Gideões lá? É bonito, né? Os Gideões e tal. Talvez um dia, porque eu não posso falar do passado, que o passado eu não sei. Talvez um dia foi algo bom.
Extraordinário, maravilhoso isso. Hoje, ixi, é o ajuntamento, a reunião de uma facção religiosa, política, maçônica e mundana. É isso que é. É uma Babilônia. Assembleia de Deus, Gideões é Babilônia. Eu vi lá vários caras pregando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É Babilônia. Assembleia de Deus é uma filha fiel ao Vaticano. Assim como a Universal, a Adventista. São filhos fiéis do Vaticano. São igrejas fiéis à cidade do Vaticano, a prostituta. São igrejas fiéis à mentira. É terrível isso. Terrível, terrível. E eu deixei as profecias na Assembleia de Deus Ministério Santo Amaro. Falei pro pastor. Não adianta ele falar que não foi falado. Ele pode falar, mas você não era um cara certo e eu sou agora? Agora eu sou certo. Certo de quê? Certo é a gente olhar para Jesus Cristo e falar, Senhor, tem misericórdia de mim e do mundo inteiro. Isso é o certo. O certo é a gente se arrepender dos pecados diariamente, várias vezes por dia. Meu, a coisa era doida, era aquela... O povo da igreja, o povo é influenciado pelo pastor, certo? E o povo tá ali na igreja para querer algo bom, né? Ninguém vai para a igreja para ser amaldiçoado. Isso não existe, a não ser se for doido de manicômio. Ah, eu quero ir lá para ser amaldiçoado. Não existe isso. Então todo mundo vai para ser abençoado. O problema é que lá no altar os mentirosos reinam. A mentira reina. Entendeu? A hipocrisia, a falsidade, falsa unção, falsa ceia, falsa doutrina, falsa escatologia, tudo falso. E é bíblico. Por não acreditarem na verdade, enviarei a operação do erro para que creiam na mentira. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 10, eu acho. Por não ter acreditado na verdade, a operação do erro, eficácia de Satanás trabalha na igreja. E o que é a eficácia de Satanás? Satanás é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. É fazer a mentira se tornar verdade. Quando os pastores da Assembleia de Deus pregam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, isso não é palavra de Deus. Isso não é doutrina da igreja apostólica. É invenção da cabeça deles. E eles estão como filhos de Satanás legítimo, querendo fazer da mentira uma verdade. É o que os pastores da Assembleia de Deus fazem. E é unânime. É unânime. Porque eu nunca vi um pastor da Assembleia de Deus pregar o que eu prego. E o que eu prego, não foi eu que inventei. É palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala. Isso falamos pela palavra do Senhor. Não é por imaginação ideológica, política, maçônica, mundana. Observe só, meu. Observe só. Se eu olhar para a Assembleia de Deus, os caras querem... Eles querem assim, ó. Quando você olhar um juiz, um promotor, um advogado, um empresário e um político, né? Quando você olhar esse, nós pastores temos que se vestir igual eles. Nós temos que parecer os homens do mundo, do trabalho natural. Entendeu? Olha para os pastores. Você olha para um político e para um pastor, é a mesma roupa. O que difere um pastor e um político da roupa? Nada. O que difere um advogado de um pastor da roupa? Nada. A não ser a cor e uma terno e gravata. É hipocrisia isso. Isso é coisa do diabo.
Ô louco, Miguel. Ô, olha pro mundo, meu. As grandes corporações do planeta, quando eu falo corporações, estou falando no sentido geral. Olha para os deputados, para o senador, para o juiz do STF. Olha para os advogados, para os empresários. É tudo terno e gravata. Aí o pastor da igreja de Jesus Cristo vai se vestir igual os caras no altar? Tá louco? Só pelo espírito do erro que acontece isso. Pelo espírito da verdade, o cara no altar tem que ter uma roupa diferenciada do mundo. Tem que ter uma roupa que esteja, para falar uma coisa bem simples, seja diferente do mundo. Ela tem, em outras palavras, tem que ser uma roupa de sacerdote mesmo. Porque o próprio apóstolo fala, e ele nos fez reis e sacerdote. Então tem que ter uma roupa. Se na rua o padre quer andar de terno e gravata, o pastor quer andar de terno e gravata, tá tranquilo. É de boa, não tem problema algum. Agora, subiu no altar, a roupa tem que ser diferente. Agora, quando ele sobe no altar, vestido igual um deputado, um senador, um juiz da STF, um empresário, um advogado, aí o mundo já entrou dentro da igreja. Já começou pelo próprio pastor. E ele não consegue, ele, por natureza do espírito da mentira, ele não consegue trocar de roupa, colocar uma outra roupa lá no altar. Porque ele já está impregnado com a mentalidade que um pastor deve ser igual um advogado, deve ser vestir igual um empresário, o pastor deve se vestir igual um senador, um deputado. A igreja de Jesus não é assim. Se olhar para a igreja de Jesus Cristo, onde está a verdadeira consagração sacerdotal, você vai ver que na hora que você olhar lá para o altar, os caras estão com roupa diferente. E aí você olha na rua, às vezes você vê, o sacerdote está lá de terno e gravata. E aí você vê a igreja ortodoxa, a igreja católica, a igreja ortodoxa, a presbiteriana, tá? Não sei ainda como tá hoje, mas você vê, tem pastores que usam terno e gravata. Quando ele vai subir no altar, tem uma roupa que ele põe, porque, você tá no altar, mano, tem que estar diferente, com uma roupa simbolizando o ofício de presbítero. Se você for consagrado presbítero, que mané terno e gravata, tá louco? Você pode estar até de terno e gravata, mas você tem que colocar uma roupa para diferenciar, entendeu? E o povo pode estar terno e gravata? O povo da igreja veste presta atenção, a consagração diácono, presbítero e bispo fez com que você vá trabalhar e ministrar coisas que estão ligadas ao mundo espiritual. Aí você vai se vestir igual um político. Tá tudo errado, pessoal. Tá tudo errado. Entende? Tá tudo errado. Aí tá errada a vestimenta e é lei na igreja. O homem de Deus tem que usar terno e gravata. Então você vê que já é uma merda. E o povo usar terno e gravata, as mulheres, a roupa, tá tranquilo. Não tem problema. É o pastor no altar que tem que estar diferente. Depois que ele sai, o pastor terno e gravata, tá tranquilo, meu. Porque saiu da igreja, tá, entendeu? Mas lá no altar, não. Não pode. Não é certo. Entende? Agora, eles querem passar essa coisa que tá ligada à vida natural, quer impor como uma verdadeira veste de um homem de Deus, é terno e gravata. Então os deputados tudo é homem de Deus? O senador, então o Lula é homem de Deus. Ele tá direto de terno e gravata, né? Vai no Vaticano. Pergunta. O Lula não é católico e não comunga. Por que quando acontece alguma coisa com o Papa e tal, ele sempre vai lá? Primeiro que o Papa é rei, político. Segundo que o Lula tem trilhões lá. Tem ouro, diamante, pedra preciosa, tem dólar, euro. O Lula tem bilhões de dólares. Bilhões, centenas de bilhões no Vaticano.
Por isso que ele sempre vai visitar o Papa, morre, ele vai. Ele não sai do Vaticano, mas ele não é católico. Por quê? Por causa da grana que ele tem. Melhor lugar para você esconder dinheiro seu é no Vaticano. Um dos melhores lugares. Vai lá pro Vaticano. Falou, eu queria abrir uma conta aqui no Banco do Vaticano, depositar. Eu tenho bilhões e eu gostaria de depositar aqui. Estou aí com 200 milhões de dólares, eu queria depositar aqui. Eu tenho ouro e pedra preciosa e diamante. Opa! Vai ter um cofre especial aqui para você. O Lula levou uma fortuna para Roma, mano. Ouro, diamante, dólar, euro, outras moedas. Agora, fala assim, prova isso, Miguel. Eu não provo, literalmente, nem a existência de Deus, nem a existência de Jesus, nem a existência do Espírito Santo. Não tem como provar isso. Falar assim, ó, tá aqui a prova. Isso é Deus. Não dá para provar a existência de Deus. Você dá um pedaço de Deus e falar, tá aqui, ó, Deus, vê no microscópio aí pra você ver se não é Deus. Se eu não provo nem a existência de Deus, como que eu vou provar? Questão do Lula. Isso é confidencial deles. Mas eu tô falando que tem, ó. E não é papo furado. Tem porque tem mesmo. Você não vê o Bolsonaro que queria tirar passaporte italiano? Por que todo mundo às vezes quer ir lá para Itália, Roma, guardar as coisas no Vaticano? Confidencial. Entendeu? Confidencial. Discrição. É. Em outras palavras, só para vocês entenderem. Aí você está num determinado país. Você precisa de grana. Você chega lá pro padre, pro bispo da cidade. E você não pode ir lá no Vaticano. Você chega pro padre e fala, eu precisava falar com o bispo. É uma coisa urgente. Tem como você ligar pro bispo? Ele tem. Aí fala, mas o que seria e tal? É confidencial, mas é coisa que eu preciso contato lá com o Banco do Vaticano. É uma coisa confidencial. Aí chega no cardeal. Aí eu chego no bispo, o bispo fala cardeal. Aí ele chega pro cardeal e fala, cardeal, liga pro Vaticano. Eu preciso de dinheiro. Tô precisando de 100 milhões de reais. O cardeal liga pro Vaticano, confirma seu dinheiro. O próprio cardeal no país que tá, ele te dá. Porque o cardeal é príncipe da igreja. Entendeu o lance? Você ter dinheiro no Vaticano, você pode ir para qualquer país. Aonde tiver um cardeal lá, você chega com ele, conversa, ele liga pro Vaticano, entra em contato com o Vaticano confirma ali nas coisas, o cardeal ali te... O Vaticano é um país, pessoal. O cardeal é um príncipe do Vaticano e o Papa é rei. Então tá lá agora, começou a votação para qual dos príncipes será eleito rei. Essa é a monarquia do Vaticano. A besta do mar, vestida de púrpura escarlata. A besta tá vestido de escarlata, que é vermelho, né? Que é os bispos, tudo de vermelho. E a cidade, a prostituta, está vestida de púrpura escarlata, que é roxo e vermelho. Olha pro Vaticano. Todo mundo usa roxo e vermelho. Entende? Bom dia a todos que estão aqui. Eu excluí o Lúcio aqui, que eu vi a mensagem aqui, só para você ver como que é mentira. Eu li a mensagem dele aqui, aí eu já excluí ele. Ele falou assim, ó, Miguel lutou com Lúcifer no céu. Isso é mentira, isso não existe.
Isso é mentira. Lúcifer é uma palavra em latim, sabe o que significa? Estrela da manhã. Está ligado ao Sol, a Júpiter, que era a estrela da manhã. Não existe um ser no céu Lúcifer, isso não existe. Então você vê, a pessoa que quer passar como sábio, não sabe nem o que fala. Miguel lutou com Lúcifer. Ai, nem existe, ó, larga a mão do seu otário. Aprendeu a mentira, aí é um mentiroso querendo passar como verdadeiro. É uma palhaçada. Estrela da alva, estrela da manhã, estrela da alva. Se vocês for no Vaticano e tiver o canto gregoriano, vocês vão ver que eles estão ali, ó, Lúcifer, tal. A pessoa que não entende vai, nossa, mano, os monges tá adorando Lúcifer. Porque tem até no YouTube. Nossa, olha os padres tudo em adoração a Lúcifer. Ei, mas sabe o que eles estão falando? Sabe o que significa Lúcifer? Estrela da manhã. Lúcifer não é o diabo, Satanás, demônio, não tem nada a ver. É uma tradução que foi para Vulgata, que ali em Isaías, né? Isaías, acho, se eu não me engano, que está escrito, ó, estrela da alva, estrela da manhã. Em vez de estar escrito como está em português, quer ver, ó? Ah, nem vou falar. Em vez de escrever em português como está estrela da manhã, estrela da alva, está escrito Lúcifer. O Lúcifer não é o diabo, Satanás, capeta, demônio, entendeu? Então, quando a pessoa fala, quando Jesus fala, eu sou a resplandecente estrela da manhã, é aquela estrela da alva? É. Em latim é Lúcifer. Você fala, nossa, então Jesus é o Lúcifer? É. Ô louco, Miguel, então, mas isso é a verdade. Porque Lúcifer é atribuído ao quê? Um diabo de chifre. Lúcifer, Lucifer. Isso é a mentira, pessoal. Então vocês veem como que a mentira está dentro da igreja? Quem é Lúcifer? Lucifer, capeta, Lucifer. Isso é a mentira. Lúcifer, estrela da alva, estrela da manhã. Então, existe um problema linguístico, como por exemplo, vamos lá, Avon, né? Avon, se ele é o contrário é nova, não é isso? Avon, se ele é o contrário é nova. Avon cosmético, certo? Então, em português, Avon, ao contrário, é nova, não é isso? Só que em hebraico, quando você lê a palavra Avon, é pecado. Tá sem áudio? Cleiton Carvalho tá sem áudio. Então, o que acontece? Por isso que eu falo que é um trabalho, o trabalho do Exército do Céu é bem complicado, é muito complicado. Por quê? Porque existe coisas que são mentira e foi criada uma realidade de algo que não existe. Dizer que Lúcifer, do que está na Bíblia, tá? Lúcifer que está na Bíblia, ele é o capeta, o diabo que caiu do céu. Não é isso, pessoal, não é. Mas isso é real na igreja. Você chegar, e aí, Lúcifer, você sabe quem que é? Tá amarrado em nome de Jesus. Oh, mas Jesus é Lúcifer. Você tá com o demônio. As pessoas estão tudo com a mentira na cabeça. Por isso que eu falo que é complicado o trabalho do Exército do Céu. Eu falo, mano, como que vai tirar a mentira da igreja?
só numa guerra nuclear, só bomba e queimando tudo, que é o que vai acontecer. Porque o povo, por amor e pela verdade, pelo trabalho, pelo estudo, não quer aprender a verdade. Então vai vir o juízo de Deus. Porque o povo prefere acreditar na mentira do que a verdade. É doido esse negócio. Porque naturalmente, falou Lúcifer, a galera já atribui ao diabo, a um ser de chifrinho, pá, de garfo, rabudo, Lucifer, Satanás. Mano do céu. Tá tudo errado. Entendeu? Ó, arrebatamento antes da grande tribulação. Mentira. Entendeu? Lúcifer é o Satanás, diabo. Segundo a Bíblia, a tradução de Jerônimo, tá errado, é mentira. Eu vou falar esses dois pontos só. Então existe um monte de mentira dentro da igreja que eles querem passar pra gente como verdade, mas é tudo mentira. E é essa mentira que danifica o pensamento da sociedade. Ó o Lula. Ele conta mentira continuamente. Olha lá, deu estouro no INSS. Tá rapando fora do Brasil. Toda hora que estoura uma bomba, ele vai viajar, ele vai embora. Ele não tá nem aí. Aí quando ele volta contando mentira. Esse é o mundo. Entendeu? E aí ele rouba o dinheiro do povo e paga o jornal, o rádio, a televisão. Paga deputado, senador, para quê? Para defender ele. É doido esse mundo. Esse mundo aqui é muito louco. É muito doido esse mundo. Isso na terça. Normalizou a coisa. Normalizou, tipo, ó, pra gente a verdade é isso, mas é a mentira. É a mentira. Mas enfim. Marisa. Não é rumores, não. Os dois países têm bomba nuclear. O Paquistão e a Índia têm bombas nucleares. Por isso, a Índia atacou o Paquistão, aí ela falou, nós não atacamos bases militares do Paquistão, nem órgãos públicos, atacamos lugares que realmente são centros de estudo islâmico e lugares ali que são pertencentes aos grupos que estão aliados nesse terror. Só que a Caxemira ali, meu, essa guerra é velha, pelo amor de Deus. Nossa, isso é velho. A guerra pelo controle da Caxemira ali, nossa. Isso aí já morreu milhares de pessoas para assumir o controle da Caxemira, entre Índia e Paquistão. Eles... Acabei de receber aqui a mensagem aqui. O Iêmen mandou míssil para Israel, atacando Israel, e foi interceptado no meio do caminho. Então eu não sei como que tá, né? Mas daqui a pouco a gente vai ficar falando aí. Daesh, é isso aí mesmo. Atacou específico para não escalar na guerra. O Paquistão falou que revidou. Mas enfim, a Índia não atacou, que na verdade é assim, ó. A Índia atacou o Paquistão, atacou o território que é controlado pelo Paquistão. Então, como atacou o território que é controlado pelo Paquistão, atacou o solo paquistanês, certo? Dizendo que foi uma retaliação e tal, porque os paquistanês invadiu a Índia e matou um monte lá dentro do território da Índia, né? Só que até então, o exército da Índia atacou solo paquistanês, que está no controle.
mas não pontos do exército, tá? Ponto específico. Só que no meu entender, como essa guerra da Caxemira já não é de agora, meu, isso aí pode escalar. Isso aí pode escalar, meu. É isso mesmo, Daesh. É. Se o Paquistão cuidasse do próprio território, não tinha acontecido isso. É verdade. Ah, Marisa. Isso aí. Quer ver, ó? Nós estamos nesse tempo aqui, ó. Vivendo isso daqui. Quer ver, ó? Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Pois que, quando disserem a paz e a segurança, ou seja, o mundo, a política, clamando por paz, por segurança, né, e tal, e exército da paz, exército da salvação, quando o mundo tivesse nesse pique de nós precisamos de paz, de segurança, né, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Você vê como as dores de parto daquela que está grávida. Olha Apocalipse 12, a mulher vestida de sol que está grávida. Esse texto tem uma ligação com aquilo lá, mas eu não vou falar agora porque não vai discorrer para o outro lado, já vai dar 60 minutos, eu vou fechar aqui. Dai Siqueira. Povo apavorado falando que se eles soltarem as bombas nucleares, todos vão morrer. E aqui no Brasil ainda teríamos 3 dias. Não, na verdade, porque assim, ó, as bombas nucleares que os países têm, ela tem duas. Tática e estratégica. Agora, são 2 tipos de bomba nuclear. Tática e estratégica. Agora eu não lembro qual a diferenciação aqui. Mas vamos dizer que a estratégica... Eu vou colocar o nome, se os nomes estiver errado aqui é porque eu estou confundindo. Mas assim, ó, tem 2 tipos de bomba nuclear. Tática e estratégica. Vamos dizer que a estratégica é bomba nuclear pequena e a tática é grande. Ou seja, a bomba nuclear estratégica, ela vai cair, destruir, tipo assim, um raio de 500 metros, vai. Então ela cai aqui, 500 metros em volta ela destrói, tá? Tipo, no meio dela, 250 metros para cá, 250 metros para cá. É como se fosse assim, é jogado no meio da cidade. Destrói lá uns 10 quarteirão. Só um exemplo. A tática é jogar na cidade, a cidade inteira some. Então existe muita bomba nuclear estratégica. Se a estratégica for de pequeno porte, tá? É que eu não lembro direito os nomes que eu tô... Se tiver certo, beleza. Se tiver errado, é só trocar o nome. Então, falando em outras palavras, existe bastante bomba nuclear de pequeno porte. E bomba nuclear de grande porte. E bomba nuclear que é daquelas que a Rússia fez lá, não sei quantos megatons, acho que era 100 vezes mais potente que a que os Estados Unidos lançou no Japão. Ou seja, lança uma só aqui no Brasil, acabou o Brasil inteiro. Só precisa de uma. E o pior é que vários países, né?
Mas essa da Rússia, ela sai do planeta Terra, quando volta, aí ela volta para o planeta. Não tem o fogo do motor. Então é imparável, não dá para ninguém ver. Porque o míssil tem aquele rabo de fumaça lá de fogo. Então o radar pega. Essa da Rússia, ela sai do planeta Terra, que a maioria faz isso, né? Que são mísseis intercontinentais. Ela sai do planeta, entra, e ela sai, desmonta tudo, só fica um pedacinho. Aí na hora que entra aqui, ela vira várias bombas e ninguém consegue ver, porque não tem o calor do rabo de foguete lá. Então fica todo mundo cego, a bomba tá caindo, ninguém tá vendo, quando só vê explosão. A Rússia desenvolveu essa tecnologia. Mas enfim, eu não sei, eu não lembro agora, eu tinha visto lá na lista lá de quantos países têm arma nuclear, né? Mas a grande maioria das bombas nucleares é tipo estratégica, é médio porte, né? Porque pequeno porte já são os mísseis convencionais, né? São mísseis de pequeno porte, cai, destrói um prédio, faz um buraco e tal, é pequeno porte. Médio porte, acho que é as bombas nucleares estratégicas. E aí tem as outras bombas também, até o Brasil tem uma aí monstruosa, né? Mas é isso, então a maioria é médio porte. Agora tem as gigantescas? Tem. E esse é o problema, né? Ah, ó, quer ver? Ó, olha só. A profecia que tenho. Profecia para as nações de número 44. A humanidade verá fogo nos céus em vários lugares. Também haverá sinais no sol e na lua. Um som de grande proporção será visto no espaço. Esse aqui, a humanidade verá fogo no céu em vários lugares, é bomba nuclear. Ó, 7. Israel lançará fogo do céu sobre o país dos persas, cuja religião é o islamismo xiita. É bomba nuclear. Então nós vamos ver ser lançado bomba nuclear em vários lugares. E provavelmente essa grande maioria de bomba estratégica, ou médio porte, que cai e destrói pedaços ali de cidade, né? Se for uma cidadezinha bem pequenininha, que tem aquela cidade pequena com o centrinho, aí destrói tudo. Mas uma cidade grande destrói só um pedaço. E outras, bomba nuclear, estrategicamente falando, eles nunca jogam no centro da cidade para matar o povo. Joga em base militar, base naval, base da aeronáutica, instalações de energia elétrica, represa para explodir a questão de água. Não é necessariamente no povo, né? Olha, se a Índia fechar as comportas lá, o Paquistão ficar sem água, na loucura eles explodem as represas. Vixe, aí já era, aí virou um inferno. Pessoal, deu 60 minutos. Eu vou parar aqui, essa live já eu abro outra, para ficar só 60 minutos, não ficar horas e horas uma live só. Tá bom? Obrigado a presença de todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e daqui a pouco a gente está de volta. Deus abençoe a todos. Shalom Aleichem.